Vale a pena apostar tudo em um jogador de futebol de 17 anos? O caso de Endrick. No mundo do futebol, é comum vermos jovens talentos surgindo e despertando a atenção de clubes, empresários e torcedores. Muitas vezes, surgem dúvidas sobre se vale a pena investir pesadamente em jogadores tão jovens, com incerteza sobre o seu desenvolvimento e se conseguirão atingir todo o seu potencial. Nesse contexto, surge o nome de Endrick, um promissor jogador de futebol de apenas 17 anos que tem chamado a atenção de todos os amantes do esporte. Mas será que vale a pena apostar tudo em um jogador tão jovem? A difícil transição, porque a maioria das jovens promessas não vingam no futebol profissional. No mundo do futebol, é comum vermos jovens promessas brilhando nas categorias de base, despertando esperanças e expectativas em torcedores e especialistas. No entanto, muitas vezes, essas promessas acabam não conseguindo se destacar no futebol profissional. Neste texto, discutiremos alguns fatores que contribuem para essa dificuldade de transição e por que a maioria das jovens promessas não vingam no mais alto nível do esporte. Maturidade física e emocional. A transição do futebol de base para o profissional exige uma maturidade física e emocional que nem todos os jovens jogadores possuem. Enquanto alguns podem apresentar habilidades técnicas notáveis, eles podem não estar preparados para lidar com a pressão, a competitividade e as demandas físicas exigidas no futebol profissional. Ainda em fase de desenvolvimento, muitos jogadores não conseguem manter o mesmo nível de rendimento e enfrentam dificuldades na adaptação a um ambiente mais exigente. Nível de competição. As categorias de base muitas vezes não refletem o nível de competição encontrado no futebol profissional. Enquanto um jovem jogador pode se destacar entre os seus pares, ele pode se deparar com adversários mais experientes, física e taticamente mais fortes, e até mesmo com jogadores consagrados no cenário profissional. A transição para um ambiente de maior competitividade pode ser desafiadora e muitos jogadores lutam para se adaptar e demonstrar seu verdadeiro potencial. Expectativas e pressão externa. As jovens promessas frequentemente são alvo de altas expectativas, tanto de torcedores quanto de clubes e empresários. A pressão para que esses jogadores sejam imediatamente bem-sucedidos pode ser esmagadora. Além disso, muitos jovens enfrentam a tentação de fama precoce, salários altos e um estilo de vida que pode afetar seu desempenho em campo. A falta de maturidade emocional para lidar com esses aspectos pode comprometer o desenvolvimento deles como atletas profissionais. Lesões e imprevistos. No futebol, lesões são uma realidade enfrentada por muitos jogadores. Uma lesão séria, especialmente durante a transição para o futebol profissional, pode interromper o desenvolvimento de uma jovem promessa e prejudicar suas chances de vingar no esporte. Além disso, imprevistos, como mudanças de treinador, transferências inesperadas ou falta de oportunidades de jogo, também podem impactar negativamente o progresso de um jogador. Conclusão. A transição do futebol de base para o profissional é um desafio que muitos jovens jogadores não conseguem superar. Fatores como a maturidade física e emocional, o nível de competição, as altas expectativas e a pressão externa, além de lesões e imprevistos, podem atrapalhar o desenvolvimento de uma jovem promessa. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os jogadores seguem esse padrão.